Conforme eu for fazendo aqui meu café, eu já vou explicando aqui o que muitos ainda não perceberam na Semana Santa. Houve algumas mudanças na congregação por causa da pandemia. Mas se não fosse a pandemia, as coisas eram normalmente como eu vou falar agora. Então, as alterações feitas durante a pandemia foram um reflexo das leis sanitárias do país, o que eu não critico. O problema é que, desde os primórdios da CCB até o momento presente, um ano ou meio ano antes de nós termos a pandemia, ocorreu em 2018 a reunião de anciães, ministério, cooperadores, diáconos, no Brás, normalmente. E eles, inclusive, oraram e disseram que Jesus Cristo revelou para eles as datas dos próximos batismos, que seria no ano da pandemia, e que Jesus iria salvar algumas almas, 500 por domingo no Brás, ou 2, 3 mil almas coleteiras no Brasil todo por semana. Então Jesus, que é o onisciente, ele marcou as datas da Santa Ceia, ele marcou tudo. Estava tudo marcado, data de Santa Ceia, data de batismo. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, já estava tudo marcado, tudo organizado para o próximo ano. Eu tinha escalado até os segurança dos anjos do Brás, que precisa de segurança para andar ao seu lado. Muito bem. Aí veio a pandemia e houve uma alteração. E agora eu vou explicar para vocês. Essa alteração, ela foi por motivo de força maior, tá? Então você vai, por que você está falando Jesus? É meio estranho falar Jesus para o povo da CCB. O povo da CCB fala Deus, fala Senhor, o Espírito Santo. E aí esquece que na congregação tudo é feito em nome do Senhor Jesus. Tudo é feito em nome do Senhor Jesus. Aí eu pergunto para você, por que se a congregação fala que o Natal, ninguém sabe que Jesus nasceu dia 25 de dezembro e nós não comemoramos Natal porque é festa da idolatria? Por que então a congregação sempre marcou a reunião de ministério na Semana Santa? Você já se deu conta disso? Isso já foi explicado no primeiro canal da Reforma, com mais de 2.000 vídeos. Foi derrubado pelo Brás, mas agora ressurge triunfante o Ministério da Reforma, com o mesmo assunto novamente, para esclarecer os mais desavisados do que realmente significa Semana Santa da CCB. Talvez você me diga, os anciães, eles são pessoas aposentadas, não tem problema congregar no Brás na Semana Santa. Mas a Semana Santa é uma festa católica. Como que nós podemos saber que naquela semana de abril, em relação a abril, tantos dias depois do Carnaval, porque a Semana Santa tem um tempo de cálculo depois do Carnaval católico, não é esse Carnaval que a gente comemora. Então tem toda uma simbologia pagã, dos deuses pagãos, que tem um cálculo do nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Depois tem o Carnaval, que tem origens no cristianismo católico. E depois nós temos a quarta-feira de cinzas. E depois nós temos a Semana Santa. E temos a Páscoa. Na realidade, a Páscoa é uma festa judaica. Páscoa é passagem. É o dia que o Deus do Velho Testamento saiu matando todos os primogênitos
injustamente no Egito. Eles falam isso como uma passagem de Deus. Mas eu tenho comigo que o Pai do Senhor Jesus não veio para matar os egípcios e salvar os judeus. Eu creio em Jesus, que veio para todos. Não para matar uns e salvar outros. Então a passagem é uma festa de Páscoa. Páscoa é uma festa judaica. Então há uma confusão entre Páscoa e Semana Santa. Então a Páscoa é uma festa judaica e Jesus comemorou a última Páscoa com os seus discípulos porque ele era judeu. Era a passagem do anjo da morte, que depois numa outra passagem nos profetas diz: eu, o Senhor Jeová, passei a noite no povo egípcio e feri todos os primogênitos, ali inclusive crianças. O Pai do Senhor Jesus Cristo não pode ser o anjo da morte, jamais. Então a doutrina que eu sigo é de Jesus e não de Moisés. O Deus que eu creio não mata criança e inocente, porque os filhos dos primogênitos, crianças, e os primogênitos dos animais não têm culpa por causa de um coração endurecido de Faraó, que o próprio Deus do Velho Testamento endureceu. Então você amarra uma criança na cadeira e fala, vai comer. Ela não come porque ela está amarrada por você mesmo, e você vai lá e surra a criança. Mas ela te desobedeceu porque você amarrou. O Deus do Velho Testamento endureceu o coração do Faraó. Então o Faraó era inocente. Essas loucuras do Velho Testamento eu rejeito e fico com as palavras de Jesus. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E depois de mim, muitos virão em meu nome. Não creiais. É nisso que eu fico. Porém, a Semana Santa, ela é uma festa católica. Olha, se para a congregação existe alguma festa na Semana Santa, é porque eles estão numa festa de idolatria. Porque, veja bem, não é a primeira semana de abril, ou exatamente a segunda semana de abril, ou de maio, ou de fevereiro. É a Semana Santa, conforme decreto do Papa, do verdadeiro Filho de Deus, né, Vicário Filis Dei, da Igreja Católica. Conforme a Igreja Católica determina a Semana Santa, então já fica designado a Semana Santa na congregação, que é o quê? A Assembleia de Anciães. E aí você me diz, e qual é o problema? Eu pergunto, nessa Assembleia tem cooperadores que trabalham, tem uma boa parte de anciães que ainda trabalham, cooperadores, diáconos que trabalham, nem todo diácono, ancião, cooperador é aposentado, é menos de 40% são aposentados. E muitos aposentados ainda trabalham. Por que então não marca a reunião de ministério para a semana do final do ano, onde tem o feriado do Natal e o feriado do Ano Novo? Ainda que não comemore nada católico. Porque lá todo mundo está, teoricamente, de férias. Então, para quem trabalha, é muito melhor você pegar do dia 20 de dezembro, ou pelo menos até o dia 28 e 29, e passar os dias com a família. Porque 90%, 95% das empresas dão férias. Por que então os anciãos marcam a Santa Ceia, marca a Assembleia de Anciães na Semana Santa? Então você tem que entender que isso é uma incoerência. Para você primeiro entender isso, para você vir para a parte diabólica que eu vou explicar agora. Então você sabe que a Semana Santa ela começa no domingo de Ramos, que representa o dia que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Então as pessoas cortavam ramos, jogavam no chão para Jesus passar. Então eles achavam que Jesus era rei dos judeus, que Jesus ia restabelecer o trono de Davi. Só que Jesus não fez nada disso. Então os anciãos estavam achando que Jesus queria tomar o poder religioso para ele. Então naquele dia, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os anciãos combinaram a morte de Jesus. Tinha uma reunião de anciãos. E aquela Semana Santa, os anciãos ficaram reunidos para mancomunar o quê? Para fazer com que Jesus fosse crucificado na Sexta-feira Santa. Então, na Sexta-feira Santa de manhã, houve uma reunião de anciãos do Sinédrio e a condenação de Jesus para a cruz. Mas houve uma reunião de anciãos
do Estado religioso de Israel, naquela manhã de Jesus ir para a cruz à tarde. Jesus ir para a cruz à tarde. E depois tem o domingo. Domingo que eles chamam, né, domingo de Páscoa. Aí mistura tudo, mas na realidade o domingo é a ressurreição de Cristo. Incrivelmente, é nesse domingo, a partir desse domingo para frente, que sempre houve as santas ceias. Santa Ceia da congregação, ela sempre começou na semana seguinte da Assembleia. É claro que não dá para marcar tudo de uma vez só, porque só o ancião mais velho que atende. Como eles são glorificados na congregação, só eles têm esse poder, então eles marcam por vários dias uma Santa Ceia alternadamente para que o ancião mais velho seja honrado e ele presida o culto fúnebre de Cristo. Aí você fala, Santa Ceia, nós vamos fazer Santa Ceia, tem toda aquela reverência, tem o pão, tem o vinho, né? O vinho alcoólico até para menor de idade, todo mundo na mesma taça, que é para ver uma comunhão entre a irmandade. E esse foi o argumento até a pandemia. Se mudou sob força de lei, e não no coração. Tem muitos na congregação que estão tomando numa taça única, nem em casa, Santa Ceia, que estão abominando a Santa Ceia da congregação no copinho descartável. Então, existe um lado obscuro nisso. Quando Jesus ressuscita no domingo, né, que seria o domingo de Páscoa, então a congregação começa a Santa Ceia. Eu mesmo tomei já uma Santa Ceia 2 dias depois da Assembleia. A Assembleia de Ancião termina na sexta, na hora do almoço, que é a mesma hora que os anciãos que decretaram a morte de Jesus se reuniram. No tempo de Cristo, também eles almoçavam juntos no Sinédrio. E no Sinédrio do Brás, na sexta-feira, somente entra ancião. Só ancião, diácono não entra. Não sei se você sabe. Diácono não entra na reunião de sexta-feira. E isso eu estou falando antes da pandemia, tá, gente? Porque vocês sabem que a verdade da CCB não é o pós-pandemia. A verdade é essa. Por 110 anos, a congregação teve essa prática. E o que aconteceu? Na sexta-feira santa, os anciãos sozinhos se reúnem no Brás, almoçam numa cozinha maravilhosa, um verdadeiro banquete, horas antes de Jesus ser crucificado. Aí você vai dizer, ninguém sabe quando Jesus nasceu. Eu pergunto, ele sabe quando Jesus morreu? Se você não aceita, repetindo agora, para você entender, se você não aceita que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, por que você aceita que Jesus morreu na Sexta-feira Santa? Se as duas festas são católicas. É porque na realidade não é a Semana Santa de Jesus, é a Semana Santa dos anciãos. Essa é a grande verdade, porque, como eu disse, eles poderiam marcar no final do ano. Se fosse uma reunião para planejar o ano seguinte, o batismo do Santa Ceia, fizessem em dezembro. Porque é uma data melhor para todos, mas não, eles escolheram a Semana Santa Católica, bem na semana que Jesus foi crucificado, para fazer todo esse ritual do Brás, ordenar novos obreiros, sempre foi na Assembleia, ordenação de novos obreiros. E na sexta-feira eles ficam reunidos, somente os anciãos, almoçam juntos na Semana Santa, na Sexta Santa, na sexta que Jesus morreu. E depois começam as ordenações e a Santa Ceia da congregação. Na congregação, só participa da congregação quem passar pela mão do ancião. E você tem a tribuna de madeira, onde Jesus foi crucificado, foi também numa madeira. Eles colocaram o nome de Jesus na madeira. Então, tudo que o ancião faz, porque quem preside a congregação é o ministério de ancião. Vai ter conselho, anciãos mais velhos, conselho de ancião, vice-presidente e presidente. Quem é soberano na congregação é o ancião. Diácono não é soberano. Ele tem ministério, mas não é soberano. Então, o púlpito representa a soberania do ancião que veio em nome de Jesus. Então você vê que o em nome de Jesus está na madeira do púlpito. Por quê? O púlpito, na realidade, é um termo popular. O correto é tribuna. O ancião, ele é um tribuno. Ele é um tribuno igual aos anciães do tempo, os que mataram Jesus. O ministério de ancião é o ministério que matou Jesus. Esse é o nome do ministério que era quem? Os anciãos de Moisés.
aqueles que servem Moisés, que acredita que a casa de Deus é o templo. Eles queriam um templo para colocar Deus. Estevão, antes de morrer, na mão dos anciães do templo e do povo, falou: que casa que eu vou habitar, que casa me edificareis? Então, o povo de Moisés sempre entendeu que era o serviço sacerdotal no templo, no tabernáculo. E a congregação faz a mesma coisa. Ela levanta o templo em nome de Jesus e coloca na parede em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, para a congregação, ela está na parede do templo, templo de cimento. Ela não está na parede do coração das pessoas. Talvez você diga: não, mas Jesus está no meu coração. Não, mas a doutrina da congregação não é essa. No hino 3 diz: quando venho à casa do meu Criador, o meu ser se regozija. É na casa do Senhor que aprendemos a honrar. Então é errado falar a paz do Senhor para a Assembleia de Deus, porque Senhor tem vários, mas Deus é um. Então falar paz do Senhor é errado. Tem que falar a paz de Deus. E no hino 3 fala: quando venho à casa do meu Criador. É na casa do Senhor que o meu ser se regozija. Podia falar casa de Deus que o meu ser se regozija. Aí não tem problema chamar de Senhor. Para discriminar os irmãos de outras igrejas, paz do Senhor é errado. Para chamar a casa, o templo da congregação de casa do Senhor, aí não tem problema. Os objetivos são claros, é sempre manipular e fazer você cantar as suas próprias mentiras. Então você canta as próprias heresias do ancião, que ele inventou isso, falou que foi Deus. E não é ele que fica falando o tempo todo. Se você falar para o ancião onde é que é a casa do Senhor, ele vai falar: é no teu coração. Mas ele coloca um inário para você cantar, uma melodia maravilhosa. Então ele fala a verdade, então ele fica limpo. E você fica cantando que a casa do Senhor é o templo da congregação. E igual faz nas tumbas, sempre você coloca o nome da pessoa. E lá na tumba, a congregação, o templo da congregação, é a tumba de Jesus. Por quê? Por que é a tumba de Jesus? Porque aquela parede que você está vendo em nome do Senhor Jesus, que significa que o templo é feito em nome de Jesus. E em nome de Jesus é para a gente ser batizado em nome de Jesus, para que Jesus e o Pai habitem em nós. E em nome de Jesus no templo é para que a gente ouça Deus falar através do sacerdote, sistema de Moisés. E tudo é no templo. O templo é sagrado. Não sei se você sabe que o templo da congregação é sagrado. Não sei se você sabe disso. Sagrado não pode ter velório, não pode ter casamento, não pode ter festa, não pode ter nada que não seja culto. Só serviços divinos. Embora fale que funerário é serviço divino, mas não pode colocar no templo. Não sei, pesquisem, não sei se você sabe, mas o templo você não faz velório, que poderia, não teria problema nenhum. Velório lá para economizar, né, para não ter que expor a família de uma pessoa que deu a vida toda a coleta na hora de morrer, e tem que ser velado lá no velório, onde vai os ateus, onde vai os católicos, os espíritas. Muitas vezes tem instrumentos católicos ali, pessoas, né, cantam, fazem culto junto no lugar que antes então fizeram culto para outras religiões, que tanto eles combatem. Então a gente não pode congregar em outras igrejas dos vivos, mas fazemos o culto do morto no velório onde tem todos os estranhos assistindo, ao invés de fazer o velório dentro do templo. Como a igreja presbiteriana, tem várias que sempre fizeram. Seria uma honra para o membro, seria uma honra para os noivos casados dentro da igreja, pelo juiz de paz ancião, abençoado pelo ancião, que ele pode fazer o casamento. E também poderia uma honra para a pessoa que serviu a Deus na congregação, ajudou a edificar o templo, ajudou a trabalhar na igreja, recebeu uma homenagem dentro do templo, uma orquestra para tocar um hino. A Irmandade pode fazer uma vigília dentro da igreja, pode comprar um lanche, tratar com uma homenagem àquela pessoa. Mas na congregação, nem povo vale nada, nem Jesus vale nada. O que vale é o ancião, somente o ancião. Aí ele fica lá na Santa Ceia, coloca todo o povo de joelho na frente dele para servir a Santa Ceia. Todos de joelho, comem um pedacinho de pão e tomam um pouquinho de vinho. E fala que tem a transubstanciação, que é o quê? A partir do momento da oração, o pão é o próprio corpo de Jesus. Isso se chama doutrina da transubstanciação. Muitos da congregação não sabem disso.
que na realidade aquele pão não é mais pão depois de orado. E o que eles fazem no final da Santa Ceia? Eles vão atrás daquela parede que está em nome do Senhor Jesus, que você fala que tudo é feito em nome de Jesus na parede, o que é uma idolatria. E a autoridade do ancião soberano na madeira da tribuna, quer dizer, ele tem a autoridade de Cristo, ele está no lugar de Cristo na tribuna. Tudo que ele fala é em nome de Jesus. Então você tem que obedecer. Se você não obedecer, você é cortado da comunhão da igreja. Porque o que ele fala é Jesus na boca dele. É a infabilidade papal, também copiada da igreja católica. O Papa não falha. O que ele fala é a voz de Deus. O que o ancião fala é a voz de Deus. O que ele fala no templo. O templo de cimento. O que ele falar é lei, está na tribuna. E a parede atrás dele. Por que tem nome de Jesus na tribuna e na parede? Porque na parede, uma vez por ano, quando termina a reunião dos assassinos de Cristo, o que eles fazem? Eles marcam a Santa Ceia, e no final da Santa Ceia eles pegam o pão que foi orado, que é o corpo de Cristo, eles enterram atrás da parede. Onde é que se faz o enterro de Jesus depois da Santa Ceia da CCB? A Santa Ceia dos Anciãos. É num lugar que fica atrás do templo. Atrás da onde? Atrás daquela parede. Quando você orar em nome de Jesus, lembre-se, ali é a lápide da tumba de Cristo. Porque atrás daquela parede está Jesus enterrado. Bem quando Jesus ressuscitou, eles começam a fazer a Santa Ceia aqui para enterrar Jesus. E o ancião mais velho faz questão de estar presente na cerimônia de enterramento do corpo de Cristo. Tamanha é a devoção e desejo para que Cristo morra dentro das pessoas e viva dentro do templo, que é quem? Satanás, que se assenta no lugar de Deus querendo parecer Deus e coloca as pessoas para adorar Satanás como se Jesus fosse. Por isso se transfigura em anjo de luz com sinais, prodígios e maravilhas. Toda vez que você toma a Santa Ceia na congregação, você está em comunhão com o pão que está dentro de você, espiritualmente falando, é o mesmo pão que está enterrado, o corpo de Jesus atrás do templo da CCB. Vive o ancião e Jesus está morto atrás do templo. E lá é que você chama de casa de Deus, sendo que Jesus, ele falou que o Novo Testamento, o cálice, não era o vinho. O cálice esse é o meu sangue derramado. Novo Testamento é o sangue derramado por vós. É a minha aliança que eu faço com meus filhos. O Novo Testamento não é um pão. Mas Paulo falou, mas Jesus não falou. Paulo falou, a Santa Ceia de vocês é uma Santa Ceia de Mitra, vamos pesquisar, ordenada pelo apóstolo Paulo, que levantou sacerdotes do Novo Testamento, que era assassino dos cristãos e seguidor de Moisés. Ele trouxe o ranço mosaico, levantou vocês como sacerdote para enterrar Jesus atrás do templo e colocar dentro do povo, dentro do espírito, dentro do corpo da pessoa, que seria o templo que Jesus edificaria em 3 dias. Eu derrubo esse templo de pedra e levanto em 3 dias. Mas como pode edificar em 3 dias se ele foi construído por mais de 100 anos? Não sabiam que falava do corpo dele. Vocês pegaram o templo espiritual de Cristo e enterraram atrás do templo de cimento. É por isso que o povo da congregação está viciado, porque vocês estão em comunhão com Jesus morto. Dentro de você, uma vez por ano, é colocado um pouco de Jesus morto. O Jesus enterrado que está atrás do templo também está dentro do teu organismo. É tudo uma simbologia, mas é muita coincidência, né? As coisas poderiam ser bem diferentes. O pão que sobra para Jesus, no tempo da multiplicação dos peixes, não se jogou fora. Aí vocês inventaram, por que vocês jogam aquele pão fora? Porque aquele pão é sagrado, aquele pão representa o corpo de Jesus. E eu pergunto para vocês, como é que vocês têm coragem de enterrar o corpo de Cristo, depois que vocês chamam de comemorar a ressurreição de Cristo na Santa Ceia? Vocês enterram. Se Jesus não está enterrado, Jesus ressuscitou. Não seria o caso de vocês fazerem um milagre na nossa frente, para que a gente visse com os nossos olhos que vocês são enviados de Jesus mesmo? Porque na hora do milagre, ministério, dinheiro, contar dinheiro escondido, nepotismo, pregar a palavra, cortar a liberdade, vocês são homens de Deus. Na hora de mostrar milagre, ninguém mostra. Aí não tem milagre. Por isso que nós sabemos que o corpo de Cristo não é um pedaço de pão,
O Novo Testamento não é um golinho de vinho com álcool. O Novo Testamento é a aliança de Deus conosco no Novo Testamento. E o pão que nos mantém unidos em Cristo, é a palavra do Senhor Jesus, que Ele prega dentro da gente. Aquele que me ama e que atende a minha voz e me ama, eu e o Pai viremos e habitaremos nele. Na congregação, Jesus e mais aquele Jesus e mais aquela legião de demônios de eterno habitam no templo. Tudo é templo. O templo é em nome de Jesus. E em nome de Jesus, vocês enterram Jesus lá no fundo. Por quê? Porque vocês creem que aquele pão é o corpo de Cristo. Eu pergunto para você, tem algo mais diabólico e satânico de carregar dentro de você todo ano um pedaço de Jesus morto enterrado? Pelos anciãos que mataram Cristo? Porque naquele tempo os anciãos mataram Cristo. E hoje quem é que assassina Cristo? Vocês. Porque se o ancião faz tudo isso é porque vocês deram dinheiro para eles. A morte do ancião, a morte do ministério de ancião depende de dinheiro. Sem dinheiro fecha o templo, acaba se receber. Jesus está vivo, Jesus não está morto. Os anciões mataram Jesus e continuam matando anualmente, enterrando Jesus numa tumba, na tumba do templo. E depois fala que Jesus revela a palavra lá na frente. Ou seja, o Jesus verdadeiro foi enterrado e o Jesus falso, que é o ancião, que é o anticristo, está de pé pregando, cheio de vida, cheio de dinheiro, cheio de autoridade. E o Jesus verdadeiro, os anciãos enterrou lá atrás. Está na hora de você parar de alimentar esse monstro. Está na hora de você parar de dar comida para esse monstro. Esse monstro mamon se alimenta do dinheiro de vocês. Só tem vida com dinheiro. Sem dinheiro, essa estrutura desmorona toda. Esse castelo de mentiras. E você vai fazer comunhão, vai deixar entrar dentro do teu corpo pedacinhos do corpo de Cristo morto. Acabou a Santa Ceia, apaga a luz do salão, o ancião vai para a churrascaria, não é verdade? E vocês levam um pouquinho de algo que está enterrado atrás do templo. Ou seja, é a Santa Ceia de Satanás, onde vocês têm comunhão com os espíritos mortos. Aquele Jesus, aquele ancião, ele é um principado das trevas. Ele é a imagem expressa de Satanás, porque ele está ali para julgar o pecador. Ele está numa tribuna. Se ele pegar um santo, ele leva o orgulho. Para a pessoa cair no... Ah, mas eu não tenho adultério, eu sou casado há 50 anos. Então, mas você tem orgulho. Satanás não caiu no adultério, ele caiu no orgulho. Então, ou você é elevado à grande luz, chamado de santo, teu orgulho vai lá para cima, ou ele passa você como pecador. De um jeito ou de outro, ali é o cemitério das trevas, onde anualmente vocês fazem comunhão com o corpo do Cristo morto. E dão vida, e dão comida para aquele ídolo de carne e osso, aquela estátua de carne e osso, que aquela está viva, mas o Cristo para você está morto. Que tal você deixar Jesus nascer no teu coração, mantê-lo vivo dentro de você? Ou você vai continuar financiando o enterro de Jesus na CCB?